Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de matemática e suas tecnologias que englobam a competência de área 1 e a habilidade 1. Vamos ler a questão. Na receita de bolo de Maria constam as seguintes informações: 2 ovos, meio quilo de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, asseu a temperatura de 200 graus Celsius e resfriou a temperatura de 5 graus abaixo de zero. Para melhor apresentar a quantidade de ovos, farinha, manteiga e as temperaturas citadas na receita, podemos utilizar, respectivamente, números. Então agora nós precisamos encontrar qual que é a alternativa correta. Para encontrarmos a alternativa correta, nós precisamos ter conhecimento da competência de área 1 e habilidade 1. Eu vou mostrar rapidamente, antes de resolver essa questão, o que é a competência de área 1 e a habilidade 1, que é importante vocês saberem para auxiliar nos estudos para a prova do Enem, certo? A competência de área 1 é construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. E a habilidade 1 é reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Então agora vamos resolver a questão. Então vamos entender o que está sendo pedido. Para melhor apresentar a quantidade de ovos, farinha, manteiga e as temperaturas citadas na receita, podemos utilizar respectivamente números. Então aqui nós vamos precisar analisar a quantidade de ovos, farinha, manteiga e as temperaturas da receita, certo? Para resolver essa questão, eu vou escrever aqui do lado um breve resumo do que são os números naturais, os números inteiros, os racionais e os reais, certo? Então vamos anotar primeiro aqui o que são os números naturais. O conjunto dos números naturais englobam 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esses números naturais, eles são utilizados principalmente para efetuar contagens. Vamos agora para os números inteiros. O conjunto dos números inteiros são -2, -1, que são os números negativos, além de incluir os números 0, 1, 2, 3, 4, que são os números naturais. Eles são utilizados nas operações nas quais se podem obter números negativos. Por exemplo, cálculo de temperaturas, saldos bancários, entre outros. Agora, vamos para os números racionais. O conjunto dos números racionais, além de incluir os números inteiros, esse conjunto também inclui as frações, os números decimais exatos e também as dízimas periódicas. Aplicam-se em casos em que o resultado pode não ser inteiro, certo? Por exemplo, uma pesagem, uma comparação de grandezas, porcentagem, entre outros, certo? Agora vamos partir para os números reais. O conjunto dos números reais inclui todos os racionais e os chamados irracionais, como raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5 e assim por diante. Os números reais, eles têm aplicação ampla na matemática e eles são utilizados em funções, na geometria, na trigonometria, entre outros. Agora, diante desse resumo apresentado, nós já conseguimos resolver essa questão, certo? Então vamos partir para a análise da quantidade de ovos. Aqui nessa questão são pedidos 2 ovos, certo? A quantidade de ovos é sempre expressa por números naturais, certo? Então nós já podemos perceber que a resposta correta ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Nós podemos excluir então a alternativa C, a alternativa D. Vamos analisar agora então a quantidade de farinha.
farinha. Meio quilo de farinha é expressa por um número racional, certo? Nós vimos aqui que os números racionais incluem as frações ou números decimais, que é o caso da farinha, que pode ser expresso em forma de fração ou em forma de número decimal, certo? Meio quilo de farinha, certo? Então, nós verificamos aqui que a alternativa correta é a alternativa A. Mas como você está estudando para a prova do Enem e não quer saber apenas como resolver esse exercício, vamos continuar nosso entendimento analisando a quantidade de manteiga e a temperatura, certo? No caso da manteiga, 200 gramas de manteiga, nós verificamos que é expresso por números naturais, conforme explicado aqui, certo? E com relação à temperatura, vamos verificar a temperatura de 200 graus Celsius e resfrio a temperatura de menos 5 graus Celsius. Então, nós verificamos aqui que, de acordo com a explicação teórica dada, a temperatura é expressa por número inteiro, certo? Agora sim, nós tivemos o entendimento completo dessa questão e certeza de que a resposta correta é a alternativa A. Você entendeu? Se restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.